Olá pessoal, como estão? Lembra do nosso trabalho, como estava? Agora está faltando esse lago, o cavalo, não é? Vamos lá, vamos fazer o lago agora. Para início, eu vou puxar um pouquinho essa sombra que já estava aí. Vou usar nessa região preto e também o verde pântano. Vou trabalhar com essas cores por toda essa região, por toda essa extensão, onde só tem essa vegetação, tá vendo? Por toda a extensão aí eu fui usando de preto, que estou acentuando agora com preto, e o verde pântano. Deixar ele bem escuro mesmo. Agora eu tô passando esse preto no sentido horizontal, porque a água, horas a gente vai realmente fazer esses detalhes assim. Tô fazendo uso do pincel pequeno, isso não é uma região grande. Pincel número 4. Agora eu tô fazendo uns matinhos aí caindo por cima desse espaço bem escuro, como se ela estivesse indo em direção à água. Como se a água fizesse encontro com a vegetação mesmo. Desse lado aparece um pouco da terra, umas pedrinhas, mas para esse cantinho aí não aparece. A vegetação ela cai em cima da água. Ambas se encontram. Essa vegetaçãozinha que eu tô fazendo é só um acabamentozinho, ela vai ser puxada para o que já estava feito em cima, vai ser puxado para baixo também, para cima da água, tá vendo? Puxa para todas as direções. Eu tô fazendo uso do verde folha. Você coloca um verde clarinho aí, mas você querendo também pode colocar algumas folhinhas com verde pinheiro. Esse que eu tô fazendo uso, que tá mostrando mais, é o folha, tá bom? Hoje nós vamos dar início ao nosso cavalo, não vai dar para pintar ele todo, seria um vídeo muito grande, ele é muito detalhado, então eu vou começar hoje, a gente dá sequência em outro vídeo. Queria então agradecer a Marta, que me mandou vários riscos de cavalos, riscos lindos. Escolhi esse, minha linda, espero que você goste e principalmente goste também da paisagem que criei para ele. Também a nossa querida Rosalba, que pediu o cavalo, não é, minha linda? Vai para você também, você queria ver paisagem com cavalo. Olha só, gente, agora eu tô crescendo já essa parte aí para água. Tô colocando verde oliva. De início nós colocamos preto e verde pântano para fazer esse encontro entre folhagem e água. De sequência com verde oliva. Coloquei um pouquinho aí nesse cantinho azulado. Isso aí é cinza lunar. E vou seguindo. Vou puxando o pincel pequeno, a gente tem que deixar essas folhinhas que tem aí em cima da água de fora para pintar depois. Cuidado para não sair borrando ela, porque depois fica difícil das tintas caírem e segurarem em cima dela. Veja que eu tô seguindo com o verde oliva. Vou fazer uso de bastante verde oliva. Essa parte onde tá o cinza, essa parte mais clarinha, esses brilhinhos aí, ela vai acabar sendo um pouco manchada, que por enquanto a gente tá só enchendo. Depois a gente vai puxar um pouquinho esses tons. Olha só. Tá vendo? Tô puxando, manchando eles. Esse é um pincel número 8. A ideia é só dar uma manchadinha mesmo, não se preocupe. Agora eu tô colocando umas manchinhas com verde folha. Isso é verde folha, tá, gente? Pra mostrar essa vegetaçãozinha mais clara que tem aí em cima. Puxa, vai dando uma puxadinha, uma manchada nessas coisas, não tem problema. Para essa parte onde mostra essas pedrinhas, essas pequenas rochas e esse chão,
Eu vou colocar o preto do mesmo jeito que eu saí colocando nos outros lugares. Esse preto, ele vai começar a ser emendado com os tons que eu coloquei para pintar essas rochinhas, olha, tá vendo? Porque você lembra que a água ela vai refletir o que está perto dela, então a gente vai ter que colocar as cores que a gente utilizou anteriormente. Dá uma emendada, dá uma manchada nisso aí. Não precisa pintar tal qual. Geralmente a água deforma também um pouquinho, dependendo da situação. Agora eu vou dando sequência no após rochas. Vou colocando um pouquinho de preto, de verde pântano, verde oliva. Aí é o preto que eu tô usando. Ele pode se seguir com o pântano e em seguida o oliva, tá, gente? Ou você pode colocar só o oliva e dar uma unida nesse preto. Agora veja que depois de pintar isso aí, olha, eu saí manchando, puxando em sentido vertical. Tô fazendo uso de pincel número 8. Observação, a cor que eu usei para fazer essa sombra das rochas da água é o siena natural, só siena mesmo eu usei, não fiz uso de outro tom. Agora eu tô dando sequência, olha, puxando, manchando, tô colocando um pouquinho de verde folha aí, para representar essa folhagem que tá em cima. Você vai puxando nesse sentido vertical, deixando só manchadinho mesmo. Você poderia estar desenhando tal qual, mas aí fica também a seu critério. Olha só, gente, eu vou pintar essa pedrinha que eu deixei de fora, ela tá dentro da água, tá separada desse espaço entre a terra e a água, fica um espaço de separação entre ela. Então, eu deixei ela de fora, vou pintar ela agora. Enchi toda de siena natural, estou manchando ela com preto, da mesma forma que eu fiz em cima. Eu só enchi com siena natural, manchei com preto e com um pouquinho de amarelo bebê, não é isso? Olha só, manchei bem. Agora um pouquinho do amarelo bebê, continuo colocando manchinhas. Continuo com o meu pincel número 8. Você pode estar usando aí um pincel 4, 6, 8. Agora vamos colocar a sombra dela nessa parte de água. Veja que eu tô colocando siena, só o siena, como eu fiz nas outras. Vou puxar um pouquinho mais de preto, ó. Faço uma separação boa nela, entre ela e a água. Puxo novamente para cima da parte que pintei com siena. E vamos continuar colocando os verdes novamente. Aí é o verde oliva. Vamos dando sequência a esse rio da mesma forma. A gente vai colocando tons que lembrem a parte de cima. Eu quando falo lembra, porque vocês podem observar que essa parte ficou mais próxima da água, ela não foi exatamente pintada com o verde oliva, mas eu tô colocando o verde oliva porque já dá uma queda de mais escuro a essa água, de uma água que não é tão transparente, de uma água que não é uma água corrente, não é uma água tão espelho. Geralmente, quando a gente chega num lago, num lugar assim, a gente vai observar que os tons das águas, quando a gente tira uma foto, principalmente, ela sempre se mostra um pouquinho escura, uma coisa mais escurecida, como se não copiasse totalmente os tons em sua volta, mas deformasse também sua tonalidade, como também nas suas formas. Claro que existe casos e casos. Alguns são tão qual o espelho, mas alguns têm suas diferenças. E na maioria tem suas diferenças.
Continuo colocando aí o siena natural e o preto, manchando. Vamos puxando, uso de pincel pequeno ou um pincel que você se sinta confortável em trabalhar com ele. Para as meninas que estavam me pedindo a vegetação pintada assim bem pertinho, gramado principalmente, olha só, gente, eu coloquei esse tipo de graminha pintado assim bem perto, bem próximo, já pensando em vocês. Ela não tá tão detalhada, ela tá voltada mais para você que está começando, ela tá mais fácil. Essa última parte que eu pintei, essa parte mais para a direita, essa aí, ó, ela já ficou mais detalhada. Mas na hora da gente pintar uma vegetação assim rasteira bem perto da gente, a gente tem que observar que ela vai apresentar uma variedade grande de espécies. Geralmente apresenta. É difícil a gente ter uma coisa bem uniforme. Se tiver, fica mais fácil de fazer. Se não tiver, for o caso de como eu quis colocar aí para vocês verem, aí a gente vai ter que detalhar bastante. Eu não fiz mais uma quantidade maior, porque eu sei que ela já vai ficando um pouquinho mais difícil de ser feita. Mas a gente pode ir treinando isso em outros vídeos mais adiante. E você já pode começar a treinar agora em casa, olhando esse daí, não é? Gente, tô dando sequência aqui, olha, passei da parte dessa barreirinha, tô seguindo com o verde oliva. Enchendo, você veja que eu tô enchendo sem muito cuidado, apenas enchendo, olha. Coloquei uma quantidade maior de preto nessa região onde tem essa vegetação mais variada. Tô colocando um pouco de verde pinheiro, manchando, ó. Só para mostrar que tem uma folhagem diferente. Tem várias folhagens aí, ó, tá vendo? Esse daí é aquelas que são mais riscadinhas. Veja que ela fica marcada na água. E assim a gente vai também dando sequência, olha, puxando matinhos, puxando essas folhinhas mais alongadas por essas outras regiões. Estou fazendo uso do verde folha para marcar essas folhagens. Agora eu vou passar um pouco de preto, fazendo basicamente a divisa entre vegetação e água. Na hora de você colocar esse preto, você tenha o cuidado de colocar ele no mais horizontal que der. A gente sabe que a água ela fica nivelada, ela não faz curvas, dependendo se não tiver ondas. Mas no geral, para um lago, uma água parada, ela fica bem nivelada. Saio reforçando esse preto pelos cantinhos, veja que faz uma divisa, faz uma separação boa, dá um sombreado bom. Na hora que você for espalhar esse preto, você não sobe muito ele para não esconder essas outras cores que você já havia colocado ali, elas precisam aparecer, tá, gente? Olha só, agora eu tô com um pincelzinho pequeno, pincel número 2, um pouquinho de branco e tô começando a colocar uns brilhos nessa água. Vamos lembrar que é uma água parada, é um lago com água parada, então os brilhos que vai cair nela vão ser poucos. Quando é uma água com correnteza, aí sim a gente já coloca uma maior quantidade de branco, de risquinhos, porque a gente tem que mostrar a correnteza que está passando naquela água, aquela água que está se deslocando, está correndo. Para o caso dessa, não, ela está parada, não precisa de muito brilho, de muitos riscos, muitos detalhes, tá? Aqui, olha, nesse centro eu coloquei um pouquinho mais, acontece isso quando até um vento provoca isso, mas é normal. Mas não vamos nos empolgar e colocar branco demais por aí não, tá bem? Veja que eu vou puxando o meu branquinho, sempre na horizontal, perto do encontro entre vegetação ou terra e água. Eu sempre gosto de colocar um pouquinho, sempre aparece um pouquinho de brilho ali. E assim vamos dando sequência, trazendo as luzes da nossa água. Veja que tá pouquinha, tá mais discreta.
Os risquinhos, eles não são tão largos, eles são mais estreitinhos, são menores. É bom você ter um pincelzinho. Esse daí, eu troquei o pincel. Esse pincel já é um pincel número 4, mas ele é bem acabadinho. Ele até, os pelinhos que sobraram dele são bem durinhos. Tinta só de um lado do pincel. Essa tinta geralmente deixo pro lado de cima, não pro lado de baixo, para dar um borrão. Ó, eu virei agora. Veja que eu coloquei uma boa quantidade, tá vendo? Aí, por isso que quase sempre eu coloco essa tinta pro lado de cima, porque aí eu vou levantando o pincel conforme a tinta vai acabando e eu vou tendo um controle da quantidade de tinta que eu quero colocar ali. Vamos colocar esse branquinho por toda parte de nossa água. Colocar sempre no sentido horizontal. Mesmo que a gente desça ele no sentido que venha na vertical, mas a gente vai riscando na horizontal, tá, gente? Olha só. Próximo à graminha, a gente sempre coloca um pouquinho mais, próximo à terra. Nesse encontro sempre tem uma certa pequena correnteza, quando se trata de um lago. Bom, agora nós vamos dar sequência com essas folhagens que tem dentro da água, essas vegetaçõezinhas aquáticas. Para elas, eu vou encher tudo com verde folha. Depois eu vou colocar uma luz, tá vendo? Uma luz com aquela misturinha que a gente fez. Lembra que eu disse que coloquei uma parte de amarelo bebê e uma parte de verde folha, misturei, pronto. A luz que vai aí em cima é essa misturinha, entre duas partes, uma de amarelo bebê e uma de verde folha. E essas partes são iguais, tá, pessoal? Essa misturinha é feita de partes iguais. Para a sombra dessa folhagem, eu tô colocando verde pinheiro. Veja que eu coloco no centro e coloco nessa parte aí mais próxima de nós, essa parte de baixo. Coloco a nossa misturinha como luz, um pouquinho. É uma pequena quantidade, elas são folhas pequenininhas, pinte com pincel pequeno. Um pincel, no meu caso, eu tô usando o pincel número 4. Agora, gente, olha, eu tô fazendo esses junquinhos. Aqui na minha região, essas folhagenzinhas que ficam assim, em pé, chamam de junco. Eu não sei como chama aí, como vocês conhecem, enfim. Mas é uma vegetaçãozinha que fica, que nasce dentro da água, ela é aquática mesmo. Faça ela mais alongada, para a parte do comprimento dela se tornar como sombra, como reflexo nessa água, tá bom? Eu coloquei verde pinheiro e verde folha para fazer essa vegetaçãozinha. E olha que parte dela eu manchei no sentido horizontal para dar a impressão de que é o reflexo dela na água. Agora, com um pouquinho de branco, ó, eu faço um brilhinho aí perto dela. E o resto que ficou para cá é só uma reflexo, só uma sombra dela. Agora mais um pouquinho de brilho, mais um pouquinho de branco, não é? E assim fica o nosso lago. Agora, Marta, vou pintar o seu risquinho, o cavalo. Rosalba, vamos ver como vai ficar isso aí. Vamos lá. Olha, gente, eu tô começando com o preto. Eu coloquei essa parte aí preto puro. Tô usando o meu pincel pequenininho, meu pincel número 4. Ele não é um risco grande. Você procura não borrar isso aí. Então, pega um pincel pequeno e vai pintando com paciência, ok? Tô dando sequência com terra queimada. Essa perninha aí atrás, eu vou fazer ela bem mais escurinha. Para agora, eu fiz o do preto primeiro, na parte mais em cima, mais de sombra. E tô seguindo com terra queimada. Olha só para esse encontro. É aquele encontro que precisa ficar marcado, porque é uma parte de sombra mesmo, uma parte de sombra forte. Você procura deixar
esse encontro mais separado. Você deixar mostrar mesmo que houve uma parte que era preto mais em cima e a de baixo mais pro terra queimada mesmo. Tá vendo aí como tá mostrando? Porque essa sombra, ela é uma sombra bem mais marcada. As sombras que vai em alguns lugares, elas precisam ficarem marcadas, ficarem separadas. Nem todas as sombras a gente pode unir bem. Tô manchando em cima desse preto também com um pouquinho de terra queimada. Você pode manchar, mas não sumir esse preto. É necessário que esse preto fique e apareça bem nessa região. Vou descer um pouco esse preto, olha, por essa lateral da coxa. Tá vendo? Vou estendendo um pouquinho. Não coloque tinta demais no seu pincel. Vai trabalhando com bem pouquinha tinta só de um lado do pincel. Procure ter o maior controle possível da tinta no pincel. Para você conseguir isso, você consegue com pouca tinta, com pincéis pequenos e bem lixadinhos, porque quando os pelinhos deles estão arrepiados, acaba jogando tinta para todo lado. Veja que eu também estou descendo um pouco de preto, ó, por aí. Essa partezinha embaixo do pezinho dela que fica, ou dele, que fica dentro da vegetação. Depois a gente vai fazer um acabamento aí com a vegetação. Quanto aos lugares que você deve puxar esse preto, se você observar no risco, que você deve ter sempre aí do seu lado, se você for pintar esse cavalo, as coisas que a gente vai pintar, geralmente eu deixo o risco do lado para ir observando, tem vários risquinhos pelo corpo dele. E esses risquinhos são os lugares onde a gente vai marcar um pouquinho, vai fazer sombra, vai fazer luz. Então, você vai observando onde está marcado e são os lugares onde você vai dar uns toquezinhos de preto ou com a cor mais clara, de luz. Agora, gente, vamos pintar essa cauda. Essa cauda, ela vai ser um tanto comprida e também bem escura. Vai levar os tons do corpo dele, que será o preto. Aí eu estou usando o preto. Vou usar o terra queimada e marrom. Veja que eu fiz uma base com preto. Enchi tudo com preto. Agora, eu tô aí fazendo uso de marrom. Já colocando uma luz nessa parte de cima. Vai puxando bem aleatoriamente, deixando mais riscadinho que você puder. São cabelos, esses cabelos, eles são longos, então você tenta puxar eles longos e riscados. Olha só, eu tô fazendo uso de um pincel pequeno. Esse pincel, pincel número 2, ele tem um pelinho mais alongado, mesmo assim ele está cortado e lixado. Olha que eu vou riscando por vários lugares. Para esse lugar mais escuro, eu já estou fazendo uso de terra queimada, essa parte mais baixa. Em cima eu usei marrom. Agora eu estou usando terra queimada, marcando mais. Terra queimada, ela é bem mais escuro. E essa região de cá pega menos luz. Importante é que você vá riscando, deixando ele bem riscadinho. Essa parte mais afora, a gente vai trabalhar com mais cuidado. Olha só, vai riscando na direção de saindo dele, indo para o lado de fora, na extensão do cabelo dele. Para essa região aí, ó, essa região mais de fora, mais riscadinha, eu vou pegar o pincel número 0, vou colocando excesso mesmo, um bom excesso. Depois eu venho com o pincel maior e dou uma apagada, deixando apenas riscado. Olha, tô colocando o excessozinho, fazendo riscos, mas deixando excesso, ó. Agora, com esse pincel maior, eu desmancho o excesso, deixo apenas riscado. Eu passo em cima, alongando, de forma que não fique excesso, mas que fique riscado. Olha só, lá estou eu colocando mais excesso com o meu pincel número 0. Veja que tá bem marcado, bem escuro. Agora, olha, eu dou basicamente uma apagada. Eu tiro o excesso, mas ele permanece aparecendo aquele lugar escuro.
Porque quando você passa o seu pincel maior, ele tira o excesso, mas ele deixa marcado, ele deixa riscado. Com ele mesmo, agora eu tô colocando os riscos maiores pelo meio e volto a fazer o acabamento nessa parte que vai já se afastando do cavalo. Tá vendo? Esse cantinho tá com um bom excesso, tô pegando bastante tinta no pincel, deixando os excessozinhos. Eu não vou deixar o excesso de fato aí, olha, já venho apagando. Você pode puxar para fora da cauda do cavalo e você pode puxar para cima dela. Se tiver muita tinta e você puxar para fora, lembra que vai alongar mais. Então, nem sempre é conveniente, porque senão vai ficar muito comprido. Marcar um pouco também essa região aí de dentro, mas cuidado para não levar para cima do cavalo. A cauda dele tá para lá dessa perna, não tá em cima dessa perna. Olhe só, mais excesso. Marta, se eu deformei um pouquinho o seu risco, mudei algumas coisinhas, alguns detalhes, desculpa aí. Mas às vezes há necessidade da gente mudar um pouquinho, tá? Olha, gente, tá vendo? Para essa região de fora, eu vou sempre colocando as marquinhas. É basicamente como pintar cabelo de boneca. Não diferencia tanto, tá? Olha, vou fazendo o acabamentozinho de fora, com excessos, e depois eu venho tirando esse excesso para não ficar uma coisa grosseira. Talvez não dê para você perceber aí em casa, não consiga dar para ver pelo vídeo, mas fica muito grosseiro, não fica uma coisa agradável não. Colocando a tinta com o pincel número 0. Isso porque esse é um pincel pequenininho. Quando é aquele pincel 0 com o pelo bem alongado, ele deixa mais fininho, mas não é o caso do meu. Olha que eu tô colocando novamente excesso, eu tô colocando por toda a região dessa cauda, toda essa região de fora. E assim a gente vai marcando. É escura sim, mas dá pra gente manchar bem, dá pra gente riscar bem, deixar parecendo que tem cabelos mesmo ali, longos cabelos. Agora eu tô riscando um pouco por cima, tô riscando com um pincel grande, o pincel número 8. Esse é um pincel número 8, mas ele é bem cortado, bem lixado. Você pode fazer uso para pintar isso aí do pincel número 4, 6. No caso, eu usei o 8 porque ele tá bem acabadinho. Olha, gente, tô fazendo aquele mesmo processo também aí em cima. Olhe, dessa vez eu puxei pra dentro e pra fora. Essa é a parte onde levou o marrom, mas mais próximo a ele ficou mais preto. Esses riscos daí eu vou apagar mais, vou deixar ele mais manchado que riscado, esses riscos próximo ao cavalo, quanto mais chega próximo. Olha só, aí eu tô fazendo uso de amarelo bebê. Eu tô colocando lugares de movimento, não é que vai ficar assim tão riscado. Eu tô marcando os lugares de movimento desse cabelo, para depois trabalhar um pouco em cima disso, tá bom, gente? Não vai colocar assim, deixar não, porque fica um negócio meio estranho, não é? Eu marquei, apenas marquei, aí vou trabalhar ainda em cima disso. Aí também é uma região que leva um bom movimento. Eu determinei alguns pontos de movimento para essa cauda, para esses cabelos dessa cauda. E veja, agora eu venho com o preto e venho marcando por esse lugar onde eu coloquei o movimento. Não sei se dá para vocês verem aí, mas estou deixando bem riscadinho.
e você vai marcando por toda a região. Se esse amarelo bebê sumir demais e você quiser deixar ele aparecer um pouquinho, deixar um brilho aí nesses cabelos, você, quando estiver riscando com preto, com terra queimada, que eu também vou riscar com eles, você só vai pegar um pouquinho do amarelo bebê junto com o pincel, que vai aparecer um brilho, mas não em excesso. Não fica muito bom se você colocar aí, porque a claridade estaria lá do outro lado, o maior ponto de luz estaria do outro lado dessa cauda e não desse lado. Veja que eu já peguei um pouquinho mais de amarelo bebê. E vou mesclando, vou marcando isso aí. Agora preto. Esse preto tá apagando um pouco esses riscos próximo a ele. É interessante que os riscos apareçam mais distante do que grudado nele, colado nele. Aí, olha, um pouco de terra queimada, vamos riscar também com terra. Amarelo bebê. Caiu uma boa quantidade aí, tá vendo? Que vai sendo mesclada, não vai ficar bem assim. É mais uma vez aquela história que parece estar colocando e tirando, colocando e tirando. Eu preciso de luzes por aí, mas não pontos muito fortes de luzes. Esses cabelos, eles são escuros, eu quero fazer esses cabelos escuros. Na verdade, minha filha disse que queria um cavalo marrom. Depois ela ficou chorando quando eu comecei a pintar, que ela queria branco. Mas tudo bem, será marrom. Para essa cauda, ela vai ficar pontos bem mais escuros. Eu quero os cabelos dele mais escuro. Para o corpo, a gente vai ter tons mais para marrom, terra queimada, mais para crina e para cauda, mais preto, mais tons mais escuros. Olha só, gente. Aí eu joguei um terra queimada, joguei um amarelo bebê e fui mesclando, ou seja, caiu pontos de luz, mas não em excesso. Veja que já dá dando para perceber alguns cabelos bem, vamos dizer que jogados, que livres, que soltos mesmo, não é? Que riscados. E é essa história de a gente coloca, da gente tira, a gente coloca e tira, que a gente vai dando essas formas. Observação. Na hora de você riscar os pelinhos dele, você risca, mas não deixa todos os pontos cheios de risquinhos fininhos, não. Lugares, basicamente, você emenda tudo como se não tivesse nenhum risquinho. Lugares, você deixa riscado. Porque se você deixa tudo muito riscado, vai ficar estranho. Próximo a ele, a gente apaga mais. Distante dele, a gente deixa mais riscado. Agora, eu vou fazer uso de mais quantidade de preto. Riscar com preto. Determinados meus pontos de luzes, determinados os meus marrons, que não podem ser tanto. E a gente vai começar a fazer os riscos finais. Eu tô fazendo uso agora, gente, do pincel número 2, bem cortado, bem lixado. Só riscos, só risquinhos. Mas veja que não tá um risco agressivo, uma coisa muito detalhada. É disso que a gente precisa fugir um pouco. A gente não pode deixar, porque é a cauda, é cabelo, a gente vai fazer fio a fio, deixar que todo mundo apareça. Não. Lugares ele vai aparecer bem, principalmente nos lugares mais afora. E os lugares mais próximos a ele a gente deixa pintado mesmo, quase que sem marcas.
Agora, gente, vamos para essa outra perna. Olha só, eu vou começando ela com terra queimada. Aquela lá atrás nós enchemos com preto e terra queimada. Essa daí, olha, toda essa região eu enchi de terra queimada. Agora eu venho com marrom. Tô fazendo uso do meu pincel número 4, cortado e lixado. Com o marrom a gente vai terminando de encher toda essa região. Você vai terminar todo esse restante com o marrom e pode ir emendando, razoavelmente emendando. Os pontos marrons, eles são pontos de maior luminosidade e os pontos de terra queimada de maior sombra. Só que nós vamos usar o preto aí para ajudar nessa sombra, tá bom? Cuidado na hora de pintar para você não borrar, principalmente as pernas. Se você sair borrando e estendendo, vai ficar muito grossa a perna, vai ficar estranho, vai ficar com coisas que não vai lembrar a perna de um cavalo. Agora venho eu com o preto. Vou escurecer mais essa região de dentro. Essa região que vai encostar no peito do cavalo. Estendo até a frente, você tá vendo? Para a parte de dentro, a parte mais para trás, eu vou descer esse preto. Olha, vou descendo mais. Para a parte da frente, eu vou deixando bem menos. Deixa esse marrom aparecer, esse terra queimada aparecer. Veja que eu vou estendendo, perna abaixo, esse preto. Olha que eu borrei aí um pouquinho, retirei o excesso de tinta. E vamos seguindo. Mais um toque de preto aí. Essa parte que encosta na vegetação, depois a gente faz um acabamento aí, não se preocupa com isso. Estende esse preto. É bom que você vá puxando esses tons mais em sentido vertical, tá? Seja os tons para luz, seja os tons para sombra. A musculatura desse animal, ele se estende nas pernas em sentido vertical. Então, a hora que a gente vai sombrear ou dar luzes, é bom que a gente obedeça essa regrinha. Veja que eu já estou dividindo aí uma musculatura. Estou colocando um pouco de preto, puxando para cima, Eliane. Como é que eu sabia que era aí? Olha o seu risquinho. O seu risquinho, ele tem alguns riscos em cima das pernas e do corpo do cavalo, que vai levar sombra ou luz. O risco tá no meu Facebook, perfil Eli Silva. Se você não encontrar, deixe uma mensagem, eu posso mandar para você por WhatsApp também, ok? Agora, gente, um pouquinho de amarelo bebê. Eu tô fazendo uso de amarelo bebê para colocar luminosidade nele. Um pouquinho nessa parte em cima do joelho. Nessa região da perna que se estende, próximo à vegetação. Olha só, estou acentuando um pouquinho mais. Estou morrendo de medo, faz 16 anos que eu pintei um cavalo. Tomara que eu ainda lembre. Vamos lá, né? Aí eu tô colocando mais luz nessa musculatura que fica um tanto saltada. Olha só. Tem cavalos e tem cavalos. Tem cavalos que tem uma musculatura muito desenvolvida, tem outros que não. E eu acho que esse está no meio termo. Acho que o risquinho da nossa colega tá meio no meio termo. Gente, eu tenho recebido pedido para pintar várias coisas, eu tenho anotado tudo. Recebi por esses dias também um risco de orquídea. Dentro, em breve, assim deu um tempinho, a gente vai pintar também, tá, minha linda? Obrigada pelo risco que você mandou. Olha, gente, e aí, pra agora, a gente vai pintar apenas isso aí. A cauda e essas pernas. Eu não vou me estender mais por hoje, porque vai ficar muito longo o vídeo.
Vai demorar pra gente pintar esse cavalo. Veja que são detalhes, muitos detalhes. Por sinal, estou colocando aí um pouquinho mais de preto, olha. Tá vendo? Saia preto. E assim vai ficando. Pintamos o lago, pintamos ou começamos a pintar o cavalo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima para a gente dar continuidade a esse cavalo. Beijos, até mais.